Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre PowerShell. PowerShell é um interpretador de comandos do Windows, e assim como no Linux, o Windows também tem um interpretador de comandos. Uma parte texto, que envolve gráficos. Então é bem legal assim, porque são alguns comandos novos, mas por padrão ele não vem instalado. A gente precisa instalar ele aqui. Essa página aqui é um rastreador de eventos de desligamento. Então aqui ele é gravado um log, sobre sempre que o servidor reinicia. Então aqui a gente abre o nosso Server Manager. Às vezes a gente quer saber porque que se alguém reiniciou tal, aí a gente pode colocar ali as informações naquela caixinha lá de eventos de shutdown, de reinicialização e desligamento. Bom, do Server Manager, clico no Features, aqui, adicionar Features. Features é características, Então, vamos adicionar o Windows PowerShell. Windows PowerShell. Instalar ele. Demora um pouquinho, mas é um programa, normal como os outros, Nesse exercício de hoje a gente criará algumas contas de usuário, os métodos automatizados. Primeiro a gente vai instalar o PowerShell. Falar um pouquinho sobre o PowerShell. Algumas 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 características, O PowerShell permite carregar programas, executar comandos que são idênticos àqueles no shell de comandos, Consequentemente, o Windows PowerShell é compatível com versões anteriores para administradores de sistemas. Se você utilizar o PowerShell, você poderá realizar tarefas administrativas com o conhecido comando cmd ou com as diretivas do Windows PowerShell. É um pouquinho diferente só, mas basicamente é a mesma coisa. A gente inicia ele aqui. Eu consigo trazer ele pra cá. Aí depois eu crio uma. Bom, aqui ele a gente está começando ele. E agora a gente vai criar um usuário utilizando o PowerShell. Pode ver que é basicamente um CMD mesmo, Então aqui a gente vai conectar a nossa U utilizando o comando jet U wow. AD assim. L DAP, que é o Lightweight Directory. Lightweight Directory Active Protocol. Barra ou triple DC controle. Lembrando que o PowerShell aqui é exaustivo, tá? Então a gente não pode mais deixar nenhuma assim, não pode deixar mais nenhuma tudo minúsculo, tem que ser tudo maiúsculo e minúsculo, porque é sensitivo. Aqui a gente vai criar um usuário, user igual
create, beleza. Que a gente está na linha de cima, a gente criou um objeto usuário na com aquele comando lá, com o objeto user objeto AU create, beleza. Nessa linha de baixo a gente vai formar um atributo obrigatório, o nome do logon para Windows 2000, né? Beleza, criamos. Agora a gente vai confirmar as modificações no Active Directory. Essas confirmadas as modificações é tipo um ok, assim, sabe? É só pra falar, não, realmente faça, né? Faça meu comando, né? Beleza. Agora a gente vai confirmar se o objeto foi criado, né? Utilizando o comando cifrão object user ponto distinguish name, beleza. Método system, beleza. Vamos examinar os atributos do usuário que o Active Directory configurou automaticamente, né? A gente vai utilizar esse comando aqui, ó. Object user o pipe. O pipe é tipo um caninho de pé, né? E a gente precisa dele assim muitas vezes, né? Vamos usar. A gente usa muito em Linux, né? Então aqui pipe. Não é pipe não. Só um minuto. Depois é o pipe. Deixa eu ver se ele aceita. Aceitou. Só um minuto, tá? Já volto. Retornando. Esse daqui é o caractere especial pipe. Né? Get member. Aqui são os atributos do usuário, né? A conta expira, expressão de conta, o tempo de password, contagem de passwords, errado, CN, o código do país, screen distinguished name, é o nome distinto dele, né, tipo distância, último logon, último logoff, as características mesmo de um usuário, né? Agora a gente vai fazer um script utilizando o PowerShell. A gente vai criar um usuário inserindo comandos diretamente no PowerShell. A gente vai criar um script que automatiza a criação de um usuário. Se quando a gente fala automatiza, não quer dizer que a gente precisa criar um usuário, né? A gente precisa dar um monte de comando. É bom porque assim, quando a gente precisa inserir vários usuários, a gente utiliza esses scripts. Ou quando a gente não quer ficar digitando, inserir um usuário pelo PowerShell, a gente usa o script que já está pronto já. Então vamos lá. Aqui basicamente é a mesma coisa. Vou abrir o Notepad aqui. Então vamos lá. Vamos aumentar a fonte dele um pouquinho, só para a gente ver melhor. Ver se tá bom. Vou fazer um 14 aqui. Fonte 14. Beleza. Vamos lá. É igual o que a gente já fez anteriormente, né? Porém a gente vai fazer novamente no script.
CMI, LDAP, // all people, DC, pontoso, DC, beleza, aqui objet user igual objet ou cliente user save Scott Mitchell user confirmar user site. Ok, a gente vai salvar esse usuário, esse script como põe aqui o files, porque senão ele salva como texto aqui, então a gente, como vai mudar a extensão, põe o files, a gente vai salvar ele como novos usuários.ps1 novos usuários.ps1 beleza, agora get child item, o get child item ele numera todos os objetos filhos do objeto atualmente no pipe, né? No prompt do PowerShell o diretório atual está no pipe, né? Lembra que a gente subiu lá no pipe? Então get child item, então ele vai pegar todos os diretórios abaixo do administrator, né? Que são os contacts e tal. É uma coisa que fosse um dir, esse de get child item, né? Tá vendo? Então é as duas maneiras de interpretar o mesmo comando, né? Nós vamos para cd documents. Quando a gente apertar o tab, ele automaticamente digita o resto do comando pra gente. Agora vamos importar na pasta documentos, né? Vamos dar um get child opa, child faltou. Vamos importar agora o arquivo novos usuários.ps1, né? Então set cushion policy, que a gente vai precisar habilitar a importação de um arquivo mot signage, beleza. Agora é bem simples, agora aí você dá um ponto barra, né, invertida, ponto barra, new users, novos usuários, né?
novos usuários ponto ps1. Beleza, importou, criou já. Agora a gente vai confirmar se o usuário foi criado lá no nosso AD. No comando dsa.msc, a gente vai direto pro Active Directory. Agora vamos ver se não o people, o Scott Mitchell foi criado. Então ele foi criado, né? Só que ele só foi criado com o nosso nome pré-Windows 2000. Não foi criado com o nome de logon. Agora a próxima tarefa nossa, o próximo exercício é criar um VB-script que automatize a criação de um usuário. O VB-script é uma linguagem utilizada antigamente para os programadores de Windows, né? E a gente fazia programas por lá. Então dá para também otimizar a criação de usuários através dele, né? Então já abri com o Notepad novamente. Vamos ver que fonte que está aqui. Vamos para a fonte 18. Melhor. Basicamente, os comandos são os mesmos, né? Só muda uma coisa ou outra. People DC Lacontoso DC Lacon. Isso aqui. Set Object User. Não. Object ou create. Só um minuto, já volto. Bom, voltando, né? Igual Minga Mitchell Beleza, agora lá na mesma pasta, né, a gente vai salvar como novos usuários .vds no script. Agora a gente vai abrir o prompt. Agora não, comando C, traduzir aqui, C script, .exe, novos usuários.zds. Pronto, agora vamos ver se ele criou lá o Alina Mitchell. Refresh aqui. Pronto, criou o usuário Alina Mitchell pra gente. Ok? Então foi como criar um usuário, otimizar a criação de usuários, né, usando algumas ferramentas que o Windows fornece pra gente. Vou fazer um resumo, né, que o Windows PowerShell fornece suporte para realizar tarefas administrativas a partir de uma linha de comando e a partir de scripts, né. O Windows PowerShell é um recurso do Windows 2008 e pode ser baixado para o Windows 2000
para o Server 2003, o Vista e o XP. O VBScript é uma linguagem de script que pode ser processada pelo Windows Scripting Hosts, um componente que existe em todas as versões atuais do Windows. E para criar um objeto no Active Directory utilizando PowerShell ou VBScript, conecte ao container, que é aquela primeira linha que a gente utiliza. Então a gente cria o objeto, preenche as propriedades e confirma as modificações usando o método setInfo. Basicamente, esse daí foi um resumo da lição de hoje aí. Até a próxima.